Brazuca, é o quadro preleção para você numa semana especial, porque sábado tem Clássico Grenal, Clássico Grenal, válido pelo Campeonato Brasileiro, e o quadro preleção está conversando com personagens, grandes personagens que fizeram parte, ajudaram a escrever a história do Clássico Grenal. E dessa vez vamos conversar com o Volney Caio, grande jogador da história do Grêmio nos anos 80, nos anos 90, que vai recordar esses grandes momentos na sua carreira e também dos clássicos grenais. Mas antes eu peço para você, hein, se inscreva no Brazuca Esporte Clube, para você acompanhar e curtir essas histórias maravilhosas sobre o futebol brasileiro, e também pode nos ajudar também a continuar contando essas histórias através do Apoia-se, tá bom? Você disputou, tudo bem? Boa noite, Elias, pelo convite, muito obrigado, e falar um pouquinho aí da nossa carreira e principalmente dos grenais que a gente participou na época de 90, né? Você deve ter muitas histórias e muitas recordações sobre o clássico, né? Realmente, a gente tinha, geralmente era 2 clássicos grenais em Campeonato Gaúcho e 2 jogos em Campeonato Brasileiro, né? Fora as finais, né? Então, realmente, é um clássico, um dos maiores do mundo, né? Um clássico que realmente ele tem muita história, não no futebol gaúcho, no futebol brasileiro, como no Mundial também, né? Que é um clássico realmente que as duas torcidas, ninguém quer perder, né? É verdade. Ao Grêmio, você é cria do Grêmio ou começou no esportivo, isso? Como é que foi seu início de carreira? Comecei no esportivo, né, em 85, joguei o campeonato de juniores pelo esportivo, né, e em 86 eu fui pro Grêmio, para a base do Grêmio, né. Aí eu fui, em 86, o treinador era o Ivo Wortmann, né, e aquele ano eu joguei também na época tinha seleções, né, campeonato de seleções, e eu fui convocado pelo Ivo para a seleção gaúcha, né. Então a gente jogou também o campeonato de seleções e fomos campeões aquele ano de juniores pelo Grêmio, primeiro ano, né. Maravilha. E aí começou a carreira, né. Você fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho em 89, né? Não, Elias, não. Eu estava emprestado pro Juventude, né. Em 89 eu subi. Como naquela época era muito difícil, né, subir, né, Elias? A gente sabia que às vezes 1 ou 2 subiam, né. Geralmente os jogadores eles eram emprestados, né, para outros clubes para ganhar experiência, e foi o meu caso, né. Eu fui emprestado para o Juventude, onde que me tornei artilheiro do Campeonato Gaúcho de 89, né. E mesmo assim eu voltei para o Grêmio na metade do ano, mas não fiquei. Aí eu tive que retornar novamente pro Juventude, né, onde a gente jogou a Série B daquele ano, acabamos perdendo nos pênaltis para o São José, em casa, onde que ali nós teríamos uma vaga para a elite do futebol brasileiro daquele ano seguinte, 90, né. Então realmente foi uma grande campanha e eu me saí muito bem junto com todos, né. Fez com que eu pudesse, em 1990, retornar ao Grêmio, né. Eu estava emprestado, aí retornei ao Grêmio em 1990. E para lembrar um pouquinho como eram as características do Caio como jogador? Eu era realmente na época, né, Elias, eu era um meio atacante, né. Geralmente jogava do meio para frente, né. Não precisava muito retornar, né, marcar. Claro, tinha que marcar, mas até o meio. Então realmente era um jogador que fazia muitos gols na época, né, jogava ali praticamente do meio para frente, sempre com muito gás, com muita força. Eu era um jogador, sempre visava o gol, né. Então eu fui artilheiro do Gauchão em 89, fui vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 90 pelo Grêmio, né, perdi por um gol pro Charles do Bahia.
Fui 3 anos artilheiro do Grêmio no ano, né? 3 anos consecutivos, o maior artilheiro de todos do plantel, né? Então, realmente era um jogador que jogava do meio para frente. Aí depois, né, com o tempo, né? O futebol foi mudando, aí as características mudaram também um pouco, né? Os jogadores começaram a marcar mais, né? Mas eu sempre fui um jogador que jogava do meio para frente, né? Eu lembro muito bem, você era aquele jogador de movimentação que chegava na frente, fazia muitos gols, é verdade. 1990, você falou que foi artilheiro aí, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Era o último máximo de 1990, treinado pelo técnico Evaristo de Macedo, né? O que você lembra desse máximo aí do Grêmio? Nós fomos eleitos aquele ano o melhor time do Campeonato Brasileiro, eleito por todos os jornalistas do Brasil, né? Infelizmente, né, por detalhes, né, acabamos sendo eliminados pelo São Paulo, né? Perdemos o jogo de ida por 2-0. Em casa ganhamos por 1-0, gol do Maurício, né, o ponta direita. Não conseguimos marcar o segundo gol, onde que nos daria a classificação para a final, mas realmente foi uma competição de que o Grêmio foi sempre superior a todos os adversários, né? Na primeira fase, depois no mata-mata contra o Palmeiras, conseguimos eliminar o Palmeiras, e depois na semifinal contra o São Paulo também tinha uma grande equipe, né? Raí, Palinha, Cafu, meu Deus, tinha um baita time, né? Acabamos perdendo e em casa ganhamos, mas não foi o suficiente, né, para a gente conquistar a vaga para a final, né? Mas fomos eleitos o melhor time do Brasil aquele ano, né? Comandados pelo Evaristo de Macedo, que era um grande treinador, e para mim foi no começo da minha carreira, foi um grande treinador que me ajudou bastante, né? Até porque ele jogava na minha função, né? Então ele me cobrava muito, né? Nos treinamentos, nos jogos, né? Então ele fez com que eu pudesse crescer bastante, né? Ele foi ídolo, né? No Real Madrid, Barcelona. Acho que, se não me engano, foi o jogador que mais fez gol num jogo pelo Brasil, né? Num jogo só. Então realmente era um treinador que nos ajudou bastante, e para mim realmente foi um treinador, uma pessoa que eu admiro até hoje, que me fez com que eu pudesse crescer e ser um grande artilheiro do futebol brasileiro. Verdade. Seu Grenal inesquecível? Grenal inesquecível foi um que nós ganhamos 2-1, né? Fiz os 2 gols, né? Ganhamos 2-1 no Olímpico. Realmente foi um Grenal que me deixou uma marca muito boa, né? E, então realmente foi um jogo que me marcou bastante, né, Liz? Você que já jogou na Portuguesa, jogou no Cruzeiro, em grandes clubes, disputou vários clássicos. Grenal é diferente? É diferente, né? Eu pude jogar outros clássicos, né, em outros estados, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, no Rio, Botafogo contra Flamengo, Fluminense, Vasco. Em São Paulo, pude jogar com a Portuguesa contra outros grandes também, que eram clássicos, né? Mas o Grenal realmente é um clássico à parte, né? Ele realmente tem uma história muito grande, e realmente só quem está ali, quem participou e quem joga sabe realmente o que é um clássico Grenal, né? E tem receita para vencer um Grenal? Olha, é difícil dizer uma receita, mas eu acho que, acima de tudo, o coração, né? Coração na ponta da chuteira, como todo mundo fala, né? Realmente é um clássico onde são as duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul que se enfrentam, né? Então, realmente, a cobrança ela é muito grande, né? Não só da torcida, mas da imprensa em geral, né? Para quem perde, né? Então, Clássico Grenal é um campeonato à parte. Então, realmente, se tu não colocar coração, alma no jogo, né? Realmente você encontra muita dificuldade. Se for só
Na parte técnica, claro que ela é muito importante, mas só na parte técnica não é só necessário para você conseguir ganhar um jogo, né? Ele requer muitas outras coisas, né? Cabeça boa, né? Colocar o coração, muita raça, muita determinação. Então, acho que é isso uma receita para poder você vencer o adversário, né? Hoje, Caio, o Grêmio vive essa dificuldade, né? Está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E é uma história que você conhece muito bem, como você mesmo destacou na nossa conversa. Em 1990, o Grêmio era eleito o melhor time do Brasil, mas em 1991, praticamente com o mesmo grupo, o Grêmio foi rebaixado, caiu para a segunda divisão, para a Série B. Primeiro, recordar um pouco esse rebaixamento, o porquê daquele grupo maravilhoso de 90 não conseguiu repetir a mesma campanha em 91. E o que fazer no momento como esse que o Grêmio está passando, no momento de crise? Aquele campeonato era um pouco diferente em termos de regulamento, né? Hoje são turno e retorno, 19 jogos cada turno. Naquela época era menos jogos, né? Mas mesmo assim o professor Evaristo, ele não renovou o contrato para o ano de 91, né? Então houve uma troca de comando e essa troca de comando ela não conseguiu praticamente com a mesma equipe, né? A gente não conseguiu desempenhar o mesmo futebol do ano anterior, onde a gente foi eleito o melhor time do Brasil, né? Aí houve vários treinadores, como está ocorrendo hoje no Grêmio também, né? Essa troca de treinadores, já são 4, se eu não me engano, né? Então realmente é muito complicado, é um momento de muita cobrança, né? Principalmente uma torcida, uma camisa como é a do Grêmio, né? Conquistado a ganhar muitos títulos, né? Então realmente a cobrança é muito grande e se você não tiver cabeça, o grupo não tiver unido, coeso, para passar por cima dessas dificuldades, com certeza, para sair do buraco vai ser muito difícil, né? A gente está vendo o Grêmio hoje, né? Fazendo muita força, mas quando a fase não está muito boa, né? As coisas acontecem, um pênalti, logo em seguida toma um gol, né? Toma a virada, onde o time estava jogando muito bem, aí no segundo tempo consegue até o empate, mas o VAR chama lá num poucos milímetros, vamos dizer assim, anulado o gol, né? Então a fase realmente ela não está boa, né? Claro que a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, no vestiário, né? Mas com certeza o Grêmio está passando muitas dificuldades. Mesma coisa que a gente passou naquele ano de 91, né? Houve várias mudanças de técnico, e nós jogadores não conseguimos desempenhar o mesmo futebol que nós tínhamos desempenhado no ano anterior, né? E fez com que o Grêmio fosse pela primeira vez rebaixado para a segunda divisão. Você foi um dos únicos que permaneceu, né, naquele rebaixamento, né? Depois disputou a Série B e depois subiu novamente, em 93, e foi campeão gaúcho, né? Isso, poucos jogadores ficaram, né? Eu era um jogador da base, né? Que foi formado no Grêmio, né? E eu, com muito esforço, muito trabalho, consegui, né, ser titular do Grêmio durante 4 anos, né, no futebol profissional, né? Então, realmente, com muito esforço, com muita dedicação, claro, não só minha, mas com a ajuda de alguns profissionais também, diretores, né, presidentes, técnicos, né, que me ajudaram bastante passar por cima de muitas dificuldades que a gente passou no Grêmio, né, mas eu só tenho coisas positivas do Grêmio, coisas boas, é claro que esse rebaixamento ele marca muito, né? Mas eu só tenho coisas positivas, foram 8 anos de clube, né? O clube onde que me formou, onde que me deu oportunidade para que eu pudesse ser um atleta profissional, onde que foi meu sonho, né? E eu consegui isso tudo com a ajuda do Grêmio, né? Ser uma pessoa, né? Ser uma pessoa do bem, né? Então isso tudo eu tive no Grêmio, na base, né? Com as pessoas que dirigiam o Grêmio na época, né?
Então, para mim, foi um aprendizado muito grande que eu tive no Grêmio e dali, para mim, foi vamos dizer, um pontapé inicial para que eu pudesse deslanchar no futebol no cenário brasileiro. Verdade. Mas em 93, pelo menos, trabalho novo, chegada do Fábio Costa como presidente, Cacalo, veio o título gaúcho, né? Quase o título da Copa do Brasil, que você lembra desse trabalho de 93, que até, inclusive, tinha um dele também no grupo, né? Tivemos troca de comando ali no próprio Campeonato Gaúcho, né? Era o Sérgio Cosme, o treinador, o Paulo Paixão era o preparador físico, né? Veio com ele. O Paixão acabou ficando e o Cassiá, né? Cassiá acabou assumindo a equipe técnica, né? E eu não estava muito bem, Elias, naquela época, quando o Cassiá chegou, né, tecnicamente, né? E ele chegou e teve uma conversa comigo, né? Me deu muita moral, me deu muita força, né? E aí, dali para frente eu consegui novamente ganhar confiança e marcando muitos gols ali na reta final do Campeonato Gaúcho, né? Inclusive eu fiz o gol do título lá em Pelotas, né? Naquele jogo com muita chuva, muito frio, lama, né? Realmente foi um jogo memorável, né? Onde que eu fiz o gol saímos ganhando por 1-0 e tomamos o empate, mas com aquele empate a gente conquistou o título de campeão gaúcho, né? Então o Cassiá me deu muita moral, muita força com que eu pudesse realmente retornar ao desempenho que eu tive nos anos anteriores, né? E depois na Copa do Brasil, infelizmente, eu não pude participar da final, né? Eu tinha me machucado um jogo anterior, inclusive aqui em Garibaldi, onde eu moro hoje, né? Na época tinha o Guarani de Garibaldi, que jogava a primeira divisão. Eu até estava no banco, né, Elias? Nem estava como titular nesse jogo. Acabei entrando por circunstância do jogo, né? Na minha primeira bola, acabei dividindo com o jogador do Guarani, acabei me lesionando o tornozelo, mas como já tinha feito todas as trocas, eu tive que ficar no jogo, né? E fiquei no jogo, ainda consegui fazer o gol de empate, 2-2, mas realmente o meu tornozelo, ele se eu tivesse saído antes do jogo, né? Eu poderia, de repente, até me recuperado para a final, né? Mas como eu continuei no jogo, acabou a lesão se ficando pior, né? E aí o jogo era depois de uma semana desse confronto aqui pelo Campeonato Gaúcho, eu não me recuperei a tempo, acabei ficando fora por 2 meses, né? Tive uma lesão até muito séria do tornozelo e acabei ficando fora da final, onde que nós, em casa, naquele jogo de muita chuva contra o Cruzeiro, né? Tivemos várias chances de fazer o gol, não fizemos, foi 0-0. E depois lá no Mineirão, saímos perdendo 1-0, gol do Pingo, empate. O gol fora, a gente estava se tornando campeão, né? E aí fizeram o segundo gol lá de cabeça e acabamos não tendo mais efetividade para fazer o gol de empate, né? E acabamos perdendo aquela Copa do Brasil, né? Que realmente o Grêmio era um time copeiro, né? 89 campeão, 91 eu participei também, perdemos a Copa do Verdade. Brasil invicto, sem perder nenhum Criciúma. jogo, contra o Criciúma do Filipão, 1-1 em casa e lá 0-0. Acabamos perdendo a final, acabamos perdendo o campeonato, sem ter perdido um jogo, né? Que é o regulamento, né? Em 93 também, 92 perdemos no Grenal, no Beira-Rio, nos pênaltis, né? Onde aquele ano o Inter sagrou-se campeão da Copa do Brasil. E eu não me engano agora se era semifinal, perdemos para o Internacional. Em 93 chegamos à final de novo, né? Então, no Grêmio Copa do Brasil era um time copeiro, né? 94 eu estava no grupo, mas não joguei, campeão da Copa do Brasil, gol do Nildo, né? Então o Grêmio era competitivo em Copa do Brasil, né? Até hoje, Verdade, né? né? Até hoje. Até hoje. Claro que você tem história no Grêmio, mas eu não posso deixar de recordar com você
duas passagens que eu acredito que seja marcante na sua carreira. Primeiro na Portuguesa, onde você foi vice-campeão brasileiro em 96, e depois no Cruzeiro, né? No ano seguinte, campeão pela Libertadores da América, campeão da Libertadores, e vice-campeão brasileiro. Recorda para nós esses dois grandes momentos na sua carreira. 95, não, desculpa, 96, né, a final do Campeonato Brasileiro. Eu saí do Grêmio, eu fui para a Portuguesa, né, fui vendido. E que massa! Era um time que, desde a minha chegada lá em 95, a gente praticamente trocava muito poucos jogadores, né? Então a gente mantinha sempre uma base, né? E chegavam poucos jogadores, né? Então a gente formou um time muito competitivo, muito forte, principalmente aquele ano de 96, né? Foi um ano muito bom que a gente pôde chegar até a final do Campeonato Brasileiro. A gente tinha um time que, até pelo Campeonato Paulista, que é um campeonato um dos mais fortes do Brasil, né? A gente chegou a enfrentava os times grandes, né? De igual para igual, né? E no Campeonato Brasileiro a gente entrava sempre forte, né? Então, aquele ano de 96, com Klemer, Zé Roberto, Capitão Galo, Rodrigo Fabre, falecido Alex Alves, Tico, Emerson, César, Carlos Roberto, Valmir. Meu Deus, era um time realmente que deixou história na Portuguesa. Infelizmente, a gente não conquistou o título, né? Porque o Grêmio tinha feito a melhor campanha na primeira fase, né? Ele somou um ponto a mais que a gente, né? O Grêmio foi sétimo e nós fomos oitavo. E o Grêmio jogava por dois resultados iguais, né? Nós ganhamos no Morumbi por 2-0 e na volta no Olímpico, dia 15 de dezembro, o Grêmio ganhou de 2-0 e sagrou-se campeão brasileiro, né? E no ano seguinte até houve a mudança, né? Por causa disso, né? Então, dois resultados iguais teria o terceiro jogo, né? Então, foi o que aconteceu a partir de 97, onde que resultados iguais ocorreria o terceiro jogo, né? Mas foram dois grandes jogos contra o Grêmio, né? E, infelizmente, no detalhe, né? Aos 40 do segundo tempo, acabamos perdendo aquele gol do memorável do Ailton, né? Uma bola que o Carlos Miguel não sabia mais o que fazer, né? Aos 40 do segundo tempo, ele joga uma bola na área para o Zé Afonso, né? Jogador alto, e o nosso zagueiro teve uma infelicidade de cabecear a bola para o meio da área, né? Onde que o Ailton chegava de frente e acertou uma canhota, onde que eu acho que hoje ele não acertaria mais, né? São coisas do futebol que a gente não tem como explicar, né? Era a vez do Grêmio, né? Para nós ia ficar na história. Imagina um time como a Portuguesa, né? Campeão brasileiro e passar por cima, nós passamos por cima do Cruzeiro, que foi a melhor campanha, né? Passamos pelo Galo, né? Que é um time que tem uma torcida também muito forte. Imagina nós passar pelo Grêmio também, então ia ficar na história, mas ficou na história também, né? Por tudo aquilo que nós fizemos naquele ano de 96. E já no Cruzeiro, 97, né? Campeão da Libertadores, né? Fomos campeões mineiro primeiro, com Paulo Autuori, né? Um grande treinador, uma grande pessoa também, né? Então, realmente marcou bastante também. Logo a minha chegada no Cruzeiro, né? Ganhando 2 títulos, né? Campeão mineiro e Copa Libertadores, né? Então, realmente marcou muito na história e outros campeonatos também que a gente participou, né? Cruzeiro teve um ano que nós chegamos em 4 finais, 98, ganhamos o Campeonato Mineiro e tivemos a infelicidade de perder Copa do Brasil para o Palmeiras, que era o Filipão, que era o treinador do Palmeiras na época, Parmalat, né? Perdemos o campeonato.
Oi? Cruzeiro era o Leverkusen, né? Isso, o Leverkusen. Era um baita treinador também, né? E perdemos o Brasileiro para o Corinthians em 3 jogos também, né? Empatamos o primeiro jogo, empatamos o segundo e o terceiro acabamos perdendo, né? No Morumbi. E acabamos perdendo na época, se não me engano, era Sul-Americana ou Mercosul, para o Palmeiras também, onde que a gente jogou no dia 30 de dezembro aquele ano. Foi o nosso último jogo. Eu sei que eu cheguei em casa no 31 de férias aqui em Garibaldi, à tarde, quase virando o ano, saindo de férias. Né? Prova que nós Loucura, né? fizemos, tivemos 3 jogos da final do Campeonato Brasileiro e 3 jogos da Mercosul, né? Então fez com que a gente tivesse que jogar até o dia 30 de dezembro. Que maratona, né? Reclamo de hoje, o calendário de hoje. Olha, imagina nos anos 90, em 98. Jogo 30 de dezembro. E hoje, né, Elias, nada contra, né? Mas hoje eles reclamam de jogo quarta, domingo e domingo, né? Jogador não pode jogar 2 jogos seguidos. Hoje eles viajam de voo fretado, né? Hoje as condições são melhores daqui na nossa época, mas né, não dá para reclamar da época, mas as condições que eles têm são muito melhores, né? Nós viajávamos hoje, um dia antes do jogo, viajava para Fortaleza um dia antes. Hoje eles viajam 2, 3 dias antes para jogar em Fortaleza, né? Então as coisas mudaram bastante, né? Então hoje eles reclamam muito, né? E queria ver da nossa época jogar quarta, domingo. Nós fizemos, eu me lembro, uma pré-temporada, Elias, pelo Grêmio, de uma semana. Começamos a pré-temporada na segunda e no domingo já tínhamos jogo pelo campeonato. Quero ver eles, né, fazerem isso hoje, né? Muito difícil, né? Hoje eles têm que ter 30 dias de pré-temporada, né? E todas aquelas até para o próprio calendário que existe, né? 30 dias de férias, tem que dar 30 dias de treinamento, né? Então as coisas mudaram bastante, né? É verdade. E o Caio hoje continua trabalhando com futebol? O que anda fazendo da vida? Elias, eu quando parei no esportivo em 2007, em 2008 assumi a gerência de futebol do esportivo, né? E eu fiquei até 2010 no esportivo como gerente de futebol. Aí tive um convite para ir para a Portuguesa, né? Aí fui para a Portuguesa em 2010. Aí fiquei até 2014 como gerente de futebol. E em 2014 eu retornei. Aí fui trabalhar no Brasil de Farroupilha, que o Christian, amigo meu, que hoje é treinador do Veranópolis, me convidou para trabalhar com ele como auxiliar. Aí eu fiquei no Brasil de Farroupilha 1 ano e meio. E depois eu tive um convite aqui do prefeito, na época de Garibaldi, para assumir a Secretaria de Esportes. Eu fiquei 5 anos trabalhando na Secretaria de Esportes, onde eu saí em dezembro, né? E hoje eu tô, por enquanto, eu tô em casa, tô vendo aí ó, o que eu vou fazer, se eu volto, o que eu faço, né, da vida, né? Então, tô vendo os projetos aí para ano que vem. Maravilha, maravilha. E a expectativa para esse clássico Grenal do próximo sábado? A expectativa já tinha começado, não essa semana, mas semana anterior, né, Elias, que a gente vinha acompanhando aí, né, que Internacional, preocupado com os cartões, né, querendo não colocar jogadores para jogar contra o São Paulo, né, para não perder para o Clássico Grenal, o Grêmio também com vários desfalques, né, com toda essa preocupação também para sair lá da zona de rebaixamento. Então a expectativa ela vai ser, por um lado, o Internacional hoje
melhor na tabela, né? Brigando por Libertadores, né? E o Grêmio na parte de baixo, né? Onde que o astral não tá bom, né? A confiança ela não tá boa, né? Pelos resultados, né? Até pelo desempenho, por alguns momentos de algumas partidas tá bem, né? Mas acaba tomando o gol e desmorona tudo isso, né? Até pelo emocional que não tá bom, né? Então, mas no Grenal tu sabe que isso não importa muito, né? Quem tá lá embaixo, quem tá lá em cima, né? As coisas mudam bastante, né? Então, com certeza vai ser um grande jogo, a gente espera um grande espetáculo, né? Que vença o melhor. Verdade. Estamos conversando com o Ronei Caio. Você teve um apelido, agora eu lembrei. Você era chamado de Vovô Caio também, né? Isso mais em final de carreira, né? Que é verdade. Vovô Caio. Eu joguei até quase os 40, né, Elias? Ah, Com 40 anos eu encerrei minha carreira profissional, então era chamado no final ali como Vovô Caio, né? sensacional. Estamos conversando com o Ney Caio, o Vovô Caio, grande jogador aí do Grêmio, da Cruzeiro, de grandes times do Juventude, grandes times do futebol brasileiro, e está contando, relembrando um pouco dos clássicos grenais e também da sua carreira. Caio, já encerrando a nossa conversa, a gente te agradecendo aí por atender o nosso canal, o nosso quadro pré-eleição no Brasil Esporte Clube. Nosso papo escalando aquele time campeão gaúcho de 93, e você vai definir esse time em uma frase, pode ser? Pode. Vamos lá. Eu fiquei na dúvida entre o time de 93 e o time de 90, mas escolhi o time de 93, que é aquele time, esse foi o time campeão gaúcho, uma retomada na história do Grêmio, né? Eduardo Hel, Carlos Vinck, Paulão, Luciano e Carlos Miguel, Pingo, Jamir, Caio e Denner, Fabinho e Gilson. No Gauchão, o treinador era, no final do Gauchão, o treinador foi o Cassiá Carpes. Define esse time em uma frase, Caio. Uma frase, esse time, um time sensacional, né? Com grandes jogadores, né? Fizeram história, Denner, né? Que infelizmente ele faleceu, né? Ele ia naquele acidente, né? Com certeza ele ia ser um jogador que ia para a Europa, com certeza ia ser um dos melhores do mundo, né? Eu tive esse privilégio de ter jogado com ele, né? Carlos Miguel, que fez história no Grêmio, o Gilson, um grande amigo, um goleador, Fabinho, um ponta que fez história no Grêmio, no Corinthians, né? Luiz Carlos Vinck, um grande lateral, Paulão, Pingo, Jamir, meu Deus. Então era um time sensacional que começou a retomada, vamos dizer assim, né? Na era do Fábio Koff, né? Que assumiu a presidência do Grêmio, né? Que fez com que o Grêmio pudesse alavancar grandes títulos na sequência, né? É verdade. Caio, mais uma vez, muito obrigado aí por atender nosso canal. Bom Grenal para todos nós. Valeu, Elias. Prazer falar contigo aí. Sucesso aí pro teu canal aí. E a gente está à disposição aí, tá bem? Um grande abraço. Grande abraço. Conversamos com o Ronei Caio. Esse é o Preleção para você no seu canal Brazuca Esporte Clube. Grande abraço, Caio. Abraço.